Olá a todos, boa noite. Hoje nós iremos ver um pouquinho a respeito da coesão e coerência e logo após nós iremos ver sinais de pontuação, certo? Então, gente, escrever para muitos nunca foi uma tarefa fácil. E isso é evidente quando somos convidados a produzir um texto escrito. Nós sabemos que escrever é dar sentido às ideias organizando-as. Mas como organizá-las de forma que a mensagem seja compreendida pelo receptor? Então, existem alguns mecanismos que nos ajudam a relacionar as ideias de forma que elas sejam claras e objetivas. E nós temos a coerência e a coesão, que são dois desses mecanismos, certo? Vamos lá. A coerência, ela se apresenta como uma continuidade semântica. E quando todos os enunciados produzidos pertencentes à mesma unidade comunicativa. Ela depende, antes de mais, das relações de sentido que se estabelecem de forma explícita entre as palavras. Essas relações devem obedecer a 3 princípios, que são o princípio da relevância, da não contradição e o princípio da não redundância. Para escrever um texto coerente, é necessário o quê? Ter conhecimento sobre o mundo e as suas atualidades, utilizar inferências, contextualizar a ideia transmitida, ter um texto rico em informação e interessante para o leitor. Também é importante não se contradizer. Por exemplo, no parágrafo você dá uma ideia e no segundo você dá uma outra ideia totalmente oposta à que você deu anteriormente. E ter argumentos válidos, certo? A coesão e coerência, elas são fundamentais para obtermos um bom texto, tá? Elas andam basicamente juntas. É muito importante nós usarmos da coesão e da coerência quando formos redigir um texto, tá bom, pessoal? Nós temos 2 tipos de coesão. Antes de falar delas, eu gostaria de falar sobre o uso correto da coesão textual. Esse uso, ele vem por meio da organização correta das palavras e dos conectivos, de modo que elas se ligam entre si e entre as frases, períodos e parágrafos de um texto, tá, gente? Alguns exemplos de como usar a coesão é evitar repetições de palavras, substituindo elas por outras que transmitam a mesma mensagem. Utilização de conjunções para ligar e criar relações com as orações. Utilização de palavras do mesmo campo lexical, como sinônimos ou nomes genéricos, tá bom? Vamos lá para os tipos de coesão. A coesão referencial é quando um termo ou expressão refere-se a um outro pertencente ao universo textual. Esse tipo de coesão ocorre quando os elementos coesivos ou conectivos retomam ou anunciam palavras, frases e sequências que exprimem fatos ou conceitos. Um exemplo para a coesão referencial, eu posso aplicar a seguinte frase. Ana Elizabeth gritou. Ponto. Ela ficou apavorada quando fica sozinha. Quando a gente fala ela, o ela, ele retoma para quem? Para Ana Elizabeth. Então, quando a gente utiliza disso, nós utilizamos a coesão referencial. É quando um termo retoma ao outro do início, tá bom? Já a coesão sequencial ocorre por meio dos componentes do texto que estabelecem relações semânticas entre orações, períodos
ou parágrafos à medida que o texto progride, tá? A coesão sequencial, ela é responsável por criar as condições para a progressão textual. De maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e as conjunções, que são os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial dos textos, tá bom? Alguns mecanismos de coesão são esses: referência, substituição, coesão lexical, conjunção, elipse. Certo? Vamos lá para o exemplo de coesão. Carmen é uma boa aluna. Ponto. Carmen é estudiosa. Ponto. Carmen vai à aula todos os dias. É um texto coerente, certo? Mas coeso. Tá pouco coeso. Tá pouco utilizado de conjunções, por exemplo. E aqui na correção nós temos o seguinte: Carmen é uma boa aluna que vai à aula todos os dias. Não ficou melhor esse exemplo? Essa correção? Ficou muito melhor, não é? Por isso que a coesão é muito importante na elaboração de textos, tá bom, gente? Fechando o assunto, para resumir, a coerência, ela é responsável pela produção de sentido do texto e focada no conteúdo, tá? E a coesão, que é mais voltada para a estrutura do texto, ganhos semânticos que mantêm o raciocínio e também há conectivos, certo? Para se ter coesão. E ela é focada na forma, tá bom? Então, coerência é voltada para o sentido do texto, certo? Se ele é lógico, se ele é claro, se ele tá de bom entendimento para o leitor, viu? E a coesão é voltada para a estrutura, tá? Para a gramática do texto, certo, gente? Agora, fechou esse assunto aqui. Nós agora vamos para os sinais de pontuação. Bom, ao falarmos que um texto em sua constituição deve ser coeso e coerente, estamos nos propondo a redigi-lo sem ambiguidades e outros vícios de linguagem. E para que isso aconteça, nós devemos atentar-se aos sinais de pontuação, uma vez que estes são recursos que servem para indicar a enumeração, separação de orações e períodos, intercalação e entre outros, bem como para deixar claro os objetivos e o sentido do texto. Então, vamos lá conhecer alguns sinais de pontuação e saber quando eles devem ser empregados, certo? Vamos lá. Bom, para iniciar, nós temos a vírgula. O que a vírgula indica? A vírgula indica uma pequena pausa na leitura. O seu uso se dá nos seguintes casos. Nós usamos nas datas, certo? Por exemplo, aqui, Cacoal, vírgula, 23 de junho de 2013. Usamos também após o uso dos advérbios sim ou não, usados como resposta no início da frase. Por exemplo, você gostou do jantar? E ela respondeu sim, vírgula, eu adorei. Nós usamos também após a saudação em correspondências, que a gente utiliza bastante em e-mails, né? Agora, hoje em dia, dificilmente alguém utilizar-se da carta para se comunicar. Nós utilizamos agora mais o correio eletrônico, que é o chamado e-mail, né? A gente utiliza atenciosamente, vírgula, e coloca o nosso nome, atenciosamente, vírgula,
Mariana Alves. Atenciosamente, vírgula, Joana Dark, viu? Usamos também para separar termos de uma mesma função sintática. Como exemplo, temos a casa tem 3 quartos, pausa, vírgula, 2 banheiros, vírgula, 3 salas e 1 quintal. Usamos também para destacar elementos intercalados, como uma conjunção. Estudamos bastante, vírgula, logo, vírgula, novamente, merecemos férias. Usamos também no adjunto adverbial, estas crianças, vírgula, com certeza, vírgula, serão aprovadas. Também num vocativo, apressemo-nos, vírgula, Lucas, vírgula, pois não quero chegar atrasado. Também no aposto, Juliana, vírgula, a aluna destaque. O aposto, no caso aí, é a aluna destaque, né? Vírgula, passou no vestibular. Usamos também numa expressão explicativa. Exemplo, o amor, vírgula, isto é, vírgula, o mais forte e sublime dos sentimentos humanos. Tem seu princípio em Deus. Adiante, nós temos agora o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele é usado para marcar uma pausa mais longa, ou seja, é um sinal de pontuação que está entre a vírgula e o ponto final, certo? Utiliza-se o ponto e vírgula para marcar itens de uma enumeração. Por exemplo, o portfólio conta com os seguintes documentos. E aí tem o ponto e vírgula aí. Quais são os documentos? Memorandos, ponto e vírgula, requerimentos, ponto e vírgula, declarações, ponto e vírgula, e ofícios. Ofícios foi o último, então pontinho final. Usamos também para separar orações coordenadas que já possuem vírgulas. Por exemplo, após a realização da prova, 35 alunos foram aprovados, ponto e vírgula, 5 alunos, vírgula, não, tá? Temos também o ponto. O ponto é usado para encerrar uma frase, período ou oração declarativa, né? Que é muito fácil também o uso do ponto. Nós temos aí como exemplo, Vitor é uma criança feliz. Declarou a frase, não há mais nada a se dizer, então, ponto final, né? E o ponto de interrogação, que é empregado após uma pergunta direta. Por exemplo, você está compreendendo as aulas de português? Foi uma pergunta, certo? E bem direta. E aí, pontinho de interrogação, certo? Após a pergunta, ponto de interrogação. Temos também o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é usado para indicar surpresa, espanto ou estados emotivos. Também é usado para chamamento. Por exemplo, aqui nós temos, vamos continuar nossa jornada. Vamos continuar nossa jornada. Agora, 2 pontos, certo? O 2 pontos, ele é utilizado para iniciar citações. No exemplo, temos, já dizia o ditado. Ele aí já vai citar alguma coisa, né? Vai citar um ditado. Então, por isso que ele utilizou aí os 2 pontos. Qual é o ditado? Filho de peixe, peixinho é. Ele é usado também para marcar falas em um diálogo. Por exemplo, a mãe encheu os olhos de lágrima e disse, minha filha, eu te amo.
E disse o quê? 2 pontos, minha filha, eu te amo, tá? Ele também é usado para iniciar uma enumeração. Que esse aqui é basicamente o mesmo exemplo do ponto e vírgula, viu? Só que ele inicia uma enumeração, por exemplo, aqui. O portfólio conta com os seguintes documentos, ponto, 2 pontos, que são o quê? Os memorandos, os requerimentos, as declarações e os ofícios. Temos também aspas. As aspas, elas empregam-se para marcar citações, tá? Para marcar citações de um determinado autor, tá bom? Utilizamos bastante em artigos, monografias, tá? Como exemplo, temos aqui, vivemos em um país democrático, destacou a presidente. Também é usada para destacar palavras estrangeiras ou gírias. Por exemplo, aspas, show, fecha aspas. Show, no caso, é uma palavra basicamente da língua inglesa, né? Uma palavra estrangeira. 2 aspas aí, o show foi maravilhoso. Também é usado para destacar nomes de livros. Por exemplo, aí nós temos o livro, aspas, abre aspas, Dom Casmurro, fecha aspas, de Machado de Assis. É uma importante obra da literatura. Muito bem. Fechou aqui os sinais de pontuação. Vamos lá agora para as questões. Muito bem. Só para fechar o conteúdo de sinais de pontuação, é importante dizer que esses sinais, eles são muito importantes para um bom entendimento de um texto, viu? Então, a falta de pontuação ou a sua má empregabilidade compromete totalmente o sentido do texto e a clareza que a mensagem pode trazer, viu, gente? Então, os sinais de pontuação são deveras importantes, não só para a entonação da frase, mas também para garantir a finalidade e o sentido do texto. A pontuação, ela pode ser eficiente e eficaz quando empregada corretamente, indicando de maneira expressiva cada sinal a ele destinado em cada contexto, sendo ele oral ou escrito da língua, viu? Muito bem, vamos lá para a primeira questão. Na primeira questão, temos assim: tendo em vista que o uso da vírgula também se relaciona a fatores de ordem sintática, corroborando assim para uma perfeita estruturação do pensamento. Justifique o emprego do referido sinal mediante os enunciados subsequentes. Muito bem. Na letra A, nós temos a seguinte frase: parabéns, querido. Essa vírgula foi empregada por qual motivo? Pelo motivo da presença de um aposto, tá, gente? Lembrem-se da regrinha, tá? Sempre que houver um aposto, nós devemos utilizar a vírgula, tá bom? Na letra B, naquela tarde, vírgula, todos haviam saído. E aí, qual foi o motivo do uso da vírgula? A gente viu que nós utilizamos a vírgula também bem após
ao adjunto adverbial de tempo, viu? No caso aí, qual é o adjunto adverbial de tempo? Naquela tarde, viu? Naquela tarde, nós utilizamos após a vírgula, tá? Muito bem, letra C. O Rio de Janeiro, vírgula, que é considerada a cidade maravilhosa, vírgula, irá sediar um dos grandes eventos esportivos. Qual foi aqui o motivo do uso da vírgula? Foi devido a ser uma oração subordinada adjetiva explicativa. Explicativa por quê? Porque está relacionando-se ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o quê? Cidade maravilhosa, considerada a cidade maravilhosa, viu? E logo após também essa oração explicativa, nós também colocamos a vírgula e terminamos a frase e o pontinho final, viu? Na letra D, viajarei nestas férias, vírgula, isto é, se houver possibilidade. E aí, qual foi o motivo do uso da vírgula? Percebam que ela usa uma expressão corretiva, isto é, viu, gente? Isto é, se houver possibilidade. Então, numa expressão corretiva como esta aí que está na frase, o isto é, obviamente nós utilizamos a vírgula, tá? Tanto antes como depois, tá? Muito bem. E na letra E, hoje o clima está ameno, vírgula, pois choveu durante a noite. Perceba que é uma oração coordenada explicativa, viu? Então, nessas orações também, tanto subordinada como coordenada, nós utilizamos também a vírgula, tá? Hoje o clima está ameno. Poderia ser um ponto final, mas não. Ela quis explicar por que o clima está ameno, vírgula, pois choveu durante a noite. Viu, gente? Fechou aí. A vírgula é um dos sinais que tem mais regras, é a vírgula, viu, gente? Então, a gente precisa saber direitinho quando empregá-la, viu? Há muitas regras e a gente precisa aprender para utilizar, para fazer o seu uso correto quando elaborarmos um texto, quando redigirmos um texto, viu? Vamos lá para a segunda questão. Complete as frases com os sinais de pontuação corretos. Muito bem. Na letra A, nós temos a seguinte frase. Você gosta de melancia? A gente já percebe aí pela entonação da nossa fala, né? Você gosta de melancia? Então, pela entonação da frase, a gente percebe que falta aí um sinalzinho de pontuação. E esse sinal é o chamado sinal de pontuação, chamado interrogação, viu, gente? Então, seria aí na letra A um ponto de interrogação. Na letra B, parabéns! A entonação é uma entonação mais o quê? Exclamativa. Então, é o ponto de exclamação. Na C, estamos esperando por você há 2 horas. Essa aqui é uma frase declarativa. Estamos esperando por você há 2 horas. Então, o sinal de pontuação que mais caberia nessa frase seria o ponto final, né? Declarou algo, então, pontinho final no final da frase, viu? Esse aí seria o ponto final, viu? Na letra D, as horas passavam. As horas passavam. A gente vê esse trecho muito em livros. Não foi falado sobre esse sinal de pontuação, mas é um sinal que dá
que dá a ideia de continuidade, de pensamento. As horas passavam. Então, o sinal que mais caberia aqui nessa frase seria as reticências, viu, gente? Os 3 pontinhos. Muito bem. Vamos lá para a terceira questão. Que ela fala assim: sobre coesão e coerência. Avalie as afirmativas feitas. Na primeira, que diz assim: nas frases, o relatório que fiz foi aprovado e a professora olhou e disse: querido aluno, sua redação foi excelente. As palavras sublinhas fazem a coesão textual pelo mecanismo de coesão referencial. Especificamente, anáfora e catáfora, respectivamente. Então, ele fala aqui que nesse primeiro tópico trata-se sobre coesão referencial. O relatório que ou qual fiz foi aprovado. Sim, está correto. A professora olhou quem? Olhou o aluno e disse: querido aluno, sua redação foi excelente. Então, sim, eles tratam sobre a coesão referencial e esse tópico está correto, viu? Na segunda, diz assim: na frase, o aluno estudou muito e, porém, foi reprovado na prova. As conjunções sublinhadas conferem a correta coesão entre as frases. A primeira adiciona as orações e a segunda traz sentido de adversidade entre os enunciados. Aí diz assim: ambas se completam. Muito bem. Vocês, na opinião de vocês acham que essas duas frases se completam? Porque se ele estudou muito, ele teria que passar na prova, não poderia ser reprovado. Então, gente, o erro está aqui. Ambas se completam de jeito maneira, tá? As duas são adversas uma à outra e não se completam. Se ele estudou muito, obviamente teria que ter passado na prova, viu? Na terceira, temos: é coerente o seguinte período. Entreguei o relatório hoje, embora eu esteja ainda fazendo alguns ajustes finais, certo? Então, se ela entregou o relatório, como assim ela ainda está fazendo alguns ajustes finais? Não tem o mínimo de coerência, tá, gente? Se ela entregou o relatório, era já para ter feito esses devidos ajustes finais, viu? Então, não há coerência nesse terceiro tópico, então está incorreto, viu? Assim como também a segunda. Até agora temos a primeira como correta. Na quarta, nós temos a coesão, porém, não há coerência no seguinte período. O seguinte período é pipoca, rapadura, milho verde, quentão, pinhão. Vejam que os sinais de pontuação estão corretos. E aqui, tudo pronto para a festa de Réveillon que se aproxima. Como assim festa de Réveillon, né? Não há o mínimo de coerência, tá? Há coesão, correto, porém não há coerência. Então, esse quarto tópico está correto. Está correto quando diz que a coesão está gramaticalmente correto, mas não há sentido, né? Geralmente, esses alimentos a gente vê na festa junina, né? E não em festa de Réveillon. Então, está incorreto. Muito bem. Na quinta, temos assim. Na frase: por que ficasse nervosa? Vírgula, sempre se saía bem. A coesão foi corretamente estabelecida pela conjunção causal. A conjunção causal que ele se refere é o porquê. Porém, entretanto,
essa frase ainda faltou alguma coesão. Por exemplo, porque ficasse nervosa, se sempre se saía bem. Aí, nessa frase, então, faltou uma conjunção, certo? Que ele deva ter se esquecido para essa frase ficar bem interpretável, boa, entendeu? Bem coesa, para que fique coerente. Então, essa quinta aí está incorreta, viu, gente? Então, o gabarito aí que nós temos é o primeiro tópico e o quarto tópico, viu? Então, gabarito, letra A, são corretas, apenas as afirmativas 1 e 4, viu, gente? Então, são essas as questões, certo? Ficamos por aqui. Espero que o assunto esteja compreensível a todos. Boa sorte e tchau, tchau.